Bem-vindos, pessoal, mais uma vez ao canal da EasyRev, aqui onde a gente compartilha conhecimento. Meu nome é Gabriela Freire e eu sou fundadora da EasyRev, uma empresa que ajuda hotéis e pousadas a vender mais e melhor através de tecnologia e dados. E esse é o espaço de compartilhar informações. Aqui a gente ajuda você, pequeno e médio hoteleiro e pousadeiro, a profissionalizar o seu negócio, a entender como tornar o seu negócio mais profissional, mais rentável, mais lucrativo e que a gente possa crescer juntos dentro do segmento da hotelaria. Então, fiquem à vontade, compartilhe esse conteúdo com quem você conhece, com seu vizinho, com seu colega, com seu amigo, porque isso vai ajudar muito a gente. E não esqueça de falar aqui embaixo de onde você é, quem você é, como a gente pode te ajudar, dúvidas que você tenha. Aqui é um espaço aberto e a gente quer trazer você junto com a gente para a gente crescer juntos. Vamos falar sobre hoje o quê? OTAs, pessoal, boazinhas ou vilãs? Boa questão, né? OTA, ou OTAs, na verdade é a tradução, é o acrônimo de Online Travel Agencies. São empresas que surgiram já nesse mundo online e que elas divulgam propriedades no mercado online direto para o mercado consumidor. Então, exemplos de OTAs: Booking.com, Hotel Urbano, Urbi, Expedia, Hotels.com, que são do mesmo grupo, Decolar.com, agências que nasceram online para distribuir, para divulgar hotéis para o mercado consumidor. E já que eu estou falando um pouquinho sobre as OTAs, eu vou falar um pouquinho sobre a história antes das OTAs e após a chegada das OTAs. E vocês vão me dizer se as OTAs são boazinhas ou vilãs. Aqui eu não vou emitir opinião nenhuma, tá? Apesar de ter. Vamos ver se no final eu coloco um temperinho nessa conversa. Pessoal, quem é mais novo na hotelaria não viveu uma fase sem OTA. Ah, Gabi, como é que era essa fase sem OTA? Essa fase sem OTA era um momento que a internet ainda estava muito caminhando. Era um momento onde o consumidor ele estava muito distante desse hotel. A gente não conseguia chegar nesse consumidor de forma fácil. A gente não tinha essa conexão, essa interlocução, essa comunicação direta com esse consumidor. Então, para isso, existiam grandes operadores de turismo, existiam empresas enormes que diziam: hotel de Natal, hotel de Maceió, hotel do interior de São Paulo. Eu tenho clientes consumidores, eu tenho várias agências de turismo espalhadas pelo Brasil e eu preciso ter um produto na ponta que são os hotéis, são vocês. Mas veja, o consumidor está na minha mão. Então, vamos fazer aqui um acordo para eu ajudar você a crescer, para eu vender o seu hotel? Então, foi um momento, por exemplo, onde a CVC cresceu muito. Quem aqui tem um pouquinho mais de tempo já ouviu falar da Soletour, também, que era uma operadora gigante no Brasil, que infelizmente faliu. Então, essas empresas, elas eram muito grandes quase que sozinhas, porque os hotéis não tinham outras empresas parecidas para optar. Não existia uma grande distribuição como existe hoje, não existiam grandes operadoras, o mercado não era tão competitivo quanto era hoje. Então, muitas vezes, o hotel Porto Seguro só tinha a opção de vender com uma operadora A ou B, porque eram elas realmente que faziam uma grande diferença no mercado. E eu trouxe o exemplo aqui de Porto Seguro, porque Porto Seguro foi um destino que foi abraçado na época pela CVC. Então, a CVC ela tinha muitos acordos com os hotéis, ela levava muita gente para Porto Seguro e, consequentemente, muitos hotéis cresceram dentro desse mercado, mas cresceram dependendo somente da CVC, de um único canal de vendas. Então, o cenário do mercado antes da internet era um cenário muito mais limitado, menos competitivo, e você naturalmente ficava mais na mão de canal de vendas A, B ou C, porque não existiam muitos canais de vendas. Quando surgiu a internet, começaram a surgir os sites dos hotéis, começaram a surgir os primeiros passos do que se tornaram as OTAs. E aí esse hotel começou a aparecer para o consumidor final. Então esse hotel começou a abrir uma porta para dizer assim: hóspede, quando você for lá no agente de viagem, quando você for na internet, quando você for na Booking, procura o hotel da Gabi, porque ele é massa. Então, pela primeira vez, esse hotel conseguiu se comunicar diretamente com esse hóspede. Foi o momento que começaram a surgir os sites, e quem se lembra aqui daqueles formulários? Fazer uma reserva, eu tinha que colocar meu nome, eu tinha que colocar o período que eu queria, e eu clicava lá, enviar formulário, e eu não sabia se aquilo ia voltar, porque era muito arcaico. E a gente sabe que ultimamente esse processo ele ganhou
muita força. Então você vê sites muito bem feitos, você vê ferramentas de compra automáticas no site dos hotéis, você vê o Instagram extremamente forte com ferramentas de automatização embutidas dentro do Instagram, transformando ele no canal de vendas. Você tem o WhatsApp, nem se fala do WhatsApp como canal de vendas. Você fala hoje das OTAs, você hoje tem uma quantidade enorme de produtos onde você pode distribuir a sua disponibilidade. Você tem várias caixinhas onde você pode divulgar o seu produto de formas diferentes, de modalidades contratuais diferentes, de custos diferentes. Então essa é um pouquinho da história. Foi nesse caminho que surgiram as OTAs. Como é que eu falaria se eu fosse botar na ordem cronológica, certo? Operadoras muito fortes, depois surgem as OTAs, depois os hotéis começam a aprender a vender de forma direta através de ferramentas de rede social e de comunicação direta com os hóspedes. A gente tem mais ou menos uma linha histórica aí. E nessa etapa dos hotéis começarem a vender melhor, porque se comunicam melhor com seus hóspedes, a gente ainda tem muito a evoluir. As OTAs, elas têm uma particularidade. As OTAs são gigantes do mercado online hoje. Eu quero dizer para você que a Decolar tem milhões de reais para investir em marketing online. A Booking tem mais milhões de dólares para investir no mercado online. A Expedia é outra gigante, que é dona da Hotels.com no Brasil, por exemplo, que tem mais milhões de dólares para investir no mercado online. A pergunta que eu faço a você é: você consegue ter um orçamento bem estruturado de marketing para o seu hotel? Você acha que o seu trabalho de marketing ele é bem feito a ponto de você dizer assim, puxa vida, Gabi, acho que meu trabalho é muito massa, eu consigo abrir mão das OTAs? Se a resposta for sim, parabéns, de verdade, você está lá na frente. Não é a realidade de 99,9% dos hotéis do Brasil. Então a gente sabe que as OTAs são muito fortes, têm muito orçamento de marketing. Outra particularidade das OTAs é que você não paga para estar lá. Você vai lá, cria um perfil, você sozinho cria sua propriedade, você sozinho lança a foto dos seus quartos, você sozinho lança o seu preço, você sozinho lança a sua política, você sozinho lança suas restrições, você sozinho coloca a sua propriedade online. Para ela estar lá, não existe custo. Você só paga se vender. Então isso é importante ser dito. O outdoor existe, mas você só vai pagar por ele se você vender. Então, se você for pensar em custo fixo, zero, não existe custo fixo. Por outro lado, e aí eu vou retomar 30 segundos atrás quando eu falei, você que define sua tarifa. Então, o controle está na sua mão. Naquela época das operadoras, eram feitos acordos que duravam 6 meses, 1 ano, de uma tarifa fixa, que você não podia mexer. Isso dava para os hotéis previsibilidade, mas também dava zero dinâmica. Então, você sabia exatamente quanto você ia receber no mês. Nesse mercado novo, não. O controle está na sua mão. Então, você não tem custo fixo, mas você paga se vender e o controle está na sua mão. Ah, Gabi, mas existe mercado, né? Eu não posso colocar um preço muito alto se meu concorrente está com o preço mais baixo. Você vai ter que equilibrar pratinhos ali. Por outro lado, não tem hoje, na minha opinião, e eu conheço vários produtos muito bem estabelecidos que fazem um marketing direto muito massa, muito fortes, mas eles não abrem mão das OTAs. Por quê? Porque o outdoor é grande e quanto mais você distribui o seu produto, quanto mais pessoas conhecem a sua pousada, quanto mais pessoas conhecem o seu hotel, maior probabilidade de venda. É a história que você já deve ter ouvido falar do funil de vendas. Quanto mais gente na boca do funil, mais chance de você ter a reserva embaixo desse funil. Basicamente, pessoal, se a gente for pensar nesse modelo que eu mostrei aqui, que eu conversei com vocês de histórico, o controle está na mão do hotel. Eu, Gabriela, gosto de abrir todas as portas. Os nossos clientes, a gente sempre indica que ele tenha a maior quantidade de canais de distribuição possível. Por quê? Porque o controle é seu. A tarifa quem bota é você, a política quem aplica é você, a restrição quem aplica é você, a política de pré-pagamento e de cancelamento quem define é você. Então, se você souber instrumentalizar o seu negócio, usar as ferramentas do jeito certo, você joga o jogo e você comanda o jogo. Obviamente tem um mercado para te balizar, mas o jogo está na sua mão. Então, muitas vezes, pousadeiro hoteleiro, você vai ouvir por aí, diminua sua comissão e transforma isso em venda direta. Você está pagando muito caro para OTA A, B, C ou D. Diminua o seu custo de comissão. Verdade, mas se você estiver pagando caro, porque você está vendendo muito. Tem a oportunidade de equalizar essa conta e aumentar a sua venda direta? Aumente.
tem a oportunidade de investir um pouquinho em marketing para aumentar sua venda direta, aumente. Só não se perca nisso. Faça conta. Veja se realmente o investimento está trazendo retorno. Beleza? E a minha pergunta para vocês é, dentro desse cenário, OTA é boazinho ou vilão? Essa resposta quem vai dar é vocês. Obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando esse momento de conhecimento. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e não sai do nosso canal, porque a gente vai continuar produzindo conteúdo só para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!